Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Milena Flores e está começando mais um Todo Ouvidos. E a entrevistada de hoje tem uma história com o filho dela que é um verdadeiro milagre. É a história do João Pedro e a história também dela como mãe, Caroline Cardoso. E apesar do filho dela, desde criança, ter descoberto a leucemia, é uma história de superação. Eu não vou dar mais spoilers, ela vai contar tudo aqui. Caroline, seja muito bem-vinda. E eu quero que você Obrigada. comece contando como é que foi a gravidez do João. Era planejada? Como é que foi? Não, não foi planejada. Eu era muito nova, eu tinha 18 anos quando eu engravidei dele. E você ficou E, surpresa, assim, quando descobriu? Como é que foi? sim, fiquei surpresa, mas eu fiquei muito feliz, ainda mais quando eu descobri que era um menino, porque era meu sonho ter um menino, e o nome dele também já veio junto com a gravidez. É tudo direcionado pelo Senhor, né? O nome dele, tudo. Foi uma gravidez muito tranquila, graças a Deus. E aí me conta, porque você já descobriu a leucemia na infância dele. Como é que foi essa descoberta? Os sinais que você percebeu? Como é que foi isso? Sim. O João Pedro sempre foi uma criança saudável, né? Até a descoberta da leucemia, ele nunca tinha ficado doente. Infecção de garganta, em hospitais, essas coisas, isso nunca tinha acontecido. Então, ele sempre foi uma criança saudável, sempre fiz todos os exames de rotina, periódicos com ele, e sempre, né, nunca teve nenhum sinal de alerta. Na nossa família também não tem nenhum caso de câncer, de leucemia. Foi o primeiro e último, em nome de Jesus. Então, foi o primeiro caso. Então, realmente foi algo assim que foi uma surpresa. O câncer nele foi uma surpresa. Ele sempre foi saudável e ele participava de natação. E no mês de novembro de 2014, eu fiz toda a bateria de exames nele e tudo deu normal. Não tinha nada, estava tudo certo. Ele precisava fazer esse exame para participar da natação. E ele participou, pegou o primeiro lugar, ganhou medalha de ouro, estava tudo ótimo. E isso ele tinha 7 anos. O aniversário dele é em outubro, ele tinha acabado de fazer 7 anos. E chegou o Natal, dezembro, a gente foi para casa da minha família em Minas, né? E na viagem ele começou a passar mal. Ele começou a vomitar. E eu achava que era normal da viagem mesmo, né? Até porque nós tínhamos feito os exames e estava tudo certo, não tinha nada. E ele começou a vomitar, passou mal, chegou lá, ele continuou vomitando, passando mal, tudo que ele comia ele vomitava. E a minha família toda falando, não, deve ser a comida forte, as coisas que ele tá comendo aqui. Mas no fundo eu sabia que era alguma coisa porque ele não ficava doente, né? E depois de muitas idas ao hospital, eu esperava trocar o plantão do médico, só tinha uma Santa Casa lá na cidade de Montebello. Então eu esperava trocar o plantão porque os médicos só falavam uma coisa: é virose. É virose, não tem outra coisa, é só uma virose. Quando a senhora retornar para Campinas, a senhora faz os exames, mas é só uma virose. E aí eu voltei, né, para o sítio. O sítio até a cidade era uma distância de uns 20 minutos. Eu voltei e eu sentei na rede, assim, na casa do meu tio, e ele estava pálido, com vômito, tinha reclamado de dores nas articulações, nas pernas, muita febre, ele já acordava com febre. E eu olhei, eu analisei todos os sintomas dele, e eu falei, já que os médicos não descobrem o que é, e eu sinto que tem alguma coisa a mais, pesquisei no Google, sintomas que ele estava sentindo. E ali saiu leucemia. E naquela hora, o Espírito Santo, por incrível que pareça, já confortou o meu coração, porque eu sabia que era aquilo. E eu voltei no médico e falei: eu preciso que o senhor faça um exame nele, um hemograma completo, alguma coisa, porque eu acho que meu filho está com câncer, eu acho que é leucemia. E eu nunca vou esquecer a cara que o médico fez. Inclusive, o médico falou: se o teu filho tiver de leucemia, eu rasgo meu diploma. Porque para eles, pelos sintomas, pelos exames, não era para ele estar com leucemia. Mas eu, naquele momento, eu já sabia e eu tinha muita convicção, né? E de tanto eu insistir, o médico falou: tá bom, então vamos fazer o exame, já que a senhora está insistindo tanto, eu vou fazer esse exame. E a gente fez o exame e deu anemia profunda.
e ele falou assim: agora a senhora precisa ou voltar para sua cidade ou procurar um hematologista para entender essa anemia. Foi quando lá em Minas mesmo eu pensei em voltar, só que o Espírito Santo a todo tempo me alertando, o Senhor todo tempo me alertando. E o Senhor falava: ele não aguenta uma viagem no carro comum. Ele já estava com falta de ar, né? Ele tinha dificuldade para respirar. E aí eu paguei um hematologista na cidade vizinha e quando chegou lá foi confirmado leucemia. Ele estava com leucemia, não sabíamos o tipo. E Isso era Caroline, no... por mais que você diz aí que você teve esse conforto, né, do Espírito Santo que você falou, mas querendo ou não, também é um choque para uma mãe, Sim. receber esse diagnóstico. Como é que você ficou nesse dia? Mesmo sabendo que possivelmente seu filho teria leucemia, escutar isso, essa certeza, como é que foi para ti? Na hora que o médico me falou, eu perdi todos os sentidos, eu desmaiei, né? Eu perdi todos os sentidos na hora que eu entrei na sala do médico, que ele falou que era leucemia. Eu desmaiei, perdi os sentidos. E quero frisar que eu já enfrentava uma doença. Eu estava tratando a depressão, eu tive depressão pós-parto. O irmão do João, o meu filho mais novo, na época tinha 5 meses. E eu estava tomando medicação, com atestado do médico, eu estava afastada do meu trabalho, tratando uma depressão pós-parto. E eu desmaiei, eu procurava meu remédio, não achava. Quando o médico falou, eu ouvi um zumbido no ouvido, fui perdendo os sentidos. Eu lembro que parecia tudo em câmera lenta, é uma sensação de choque. Eu não sentia o meu corpo, parece que eu só sentia a minha cabeça. Parecia que meu corpo não estava ali, a minha cabeça pesada, aquele barulho tum. E aí foi ficando tudo escuro e eu apaguei. E eu lembro que quando eu levantei, o médico me devolveu o dinheiro da consulta. Ele falou assim: mãe, isso aqui é pouco, mas vai te ajudar, porque você vai precisar pagar uma ambulância. Vocês precisam ir hoje para o Boldrini, tá? As células dele estão, hemoglobina baixa, as plaquetas estão baixas. Ele pode ter uma hemorragia interna, a gente não sabe como que ele está. Você precisa ir agora para o Boldrini, não é nem amanhã, é agora para o Boldrini. E isso era por volta da hora do almoço. E realmente era inviável, inviável o valor da ambulância que eles queriam que trouxesse o João. Minha família não tinha aquele valor no momento, eu não tinha aquele valor no momento, e eu fiquei desesperada. E a gente estava no hospital do câncer, né? Eu paguei essa consulta com o hematologista, a gente estava no hospital do câncer. E aí eu vi aquelas criancinhas carequinhas, todas inchadas, né, por conta da medicação. E eu ouvia uma voz o tempo todo tentando lutar, né? Me deu síndrome do pânico, a ansiedade atacou, a depressão, tudo, todos os meus sintomas pioraram porque eu olhava aquelas crianças e eu vi, pensava, ele vai ficar assim. Se ele conseguir, se a gente conseguir chegar no hospital para ele se tratar, dependendo como que for, ele vai ficar dessa forma. E realmente foi um estado de choque. Eu fiquei em estado de choque um bom tempo. E Caroline, seu filho estava contigo? Provavelmente não, não sei, quando o médico falou, mas como é que você contou para ele? Porque era uma criança, né? Sim, ele tinha 7 anos. É, O médico me chamou sozinha, né? A minha mãe estava do lado de fora, tanto com o Davi quanto com o João, e ele só me olhava assustado. Eu lembro só da carinha dele assustada e olhando para aquelas crianças. E aí levaram a gente para uma salinha individual, aí colocaram ele, porque ele estava com falta de ar, colocaram ele no oxigênio. E aí foi quando ele ouviu do médico mesmo que ele estava com leucemia. Mas uma criança de 7 anos, Não entendia, né? ele não entendia, né? Ele não entendia o que era câncer, o que era leucemia, o que ele ia precisar passar. A única coisa é que ele não estava bem. Ali ele já estava lutando, né, para viver, tentando respirar e saía sangue do nariz. Ele vomitava, ele não, nada parava no estômago dele. A gente dava água, ele vomitava. Então ali ele já estava lutando. Para sobreviver. E foi tudo muito rápido, né? Do primeiro sintoma que ele teve, que foi no Natal, dia 25 de dezembro, a gente deu entrada no Boldrini dia 8 de janeiro. Foi muito rápido. As pessoas lá da minha cidade moveram, falaram com o pessoal da prefeitura, a gente conseguiu uma ambulância, conseguiu uma vaga no hospital, assim, no Boldrini, que foi muito rápido. Uma médica ligou e conseguimos essa vaga e demos entrada já no Boldrini. No mesmo dia, ele já fez os exames e foi confirmado LLA, leucemia linfóide aguda de alto risco.
É câncer no sangue, Sangue. né? São células anormais, células que sofrem uma mutação na medula, né? Que produz o sangue. Então, que produz os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos. Então, há uma mutação ali e começa a produzir essas células anormais e pode o médico falava para mim, como é o sangue, poderia atingir qualquer órgão, inclusive o cérebro, os testículos, né? Eu ouvia muito que uma criança que tinha leucemia provavelmente não seria pai, provavelmente teria alguma disfunção, alguma coisa no cérebro. Era o que a gente ouvia ali no Boldrini, né? Dos pais, você ia pesquisar, às vezes você pesquisava, então realmente é um câncer de alto risco e nós começamos ali o tratamento e durante os 30 dias, né, que ele precisava ter uma porcentagem das células já deveriam desaparecer, não desapareceu. E aí foi quando o médico falou que ele não estava reagindo ao tratamento e que ele deveria ir para uma fila de espera para um transplante de medula óssea. E nesse meio tempo, ele provavelmente teve que meio que deixar de ser criança, né? De brincar com a mesma intensidade que ele brincava. Como é que ele reagia a isso? Como é que você. Porque você também, como mãe, limitava, não faz tanto esforço. Como é que você reagia a isso? Com certeza foi uma das coisas mais difíceis. Explicar para ele que por aquele momento ele não poderia estudar, ele não poderia brincar, não poderia jogar bola, não poderia ver os amigos. Às vezes eu deixava ele longe até do meu filho mais novo, do Davi, porque o Davi teve que ir para a creche, eu cuidava o período integral do João, mesmo afastada do meu trabalho, a minha empresa já estava me cobrando para eu retornar, porque eu, mesmo com um atestado, eu tinha um atestado médico que o meu psiquiatra falava que eu poderia cometer o suicídio, inclusive eu já tinha tentado, mas ele não, eu olhei, ele não tinha o tanto de medicamento suficiente. E eu pensei, meu Deus, se eu não morrer, lascou, né? Então eu estava doente, eu estava quando é como se não tem mais nada que possa piorar. Eu tô com depressão, tô com um filho pequeno, e o meu filho mais velho tá com câncer, e eu não podia voltar pro emprego. E aí, naquele desespero, eu entrei em contato com a empresa e falei: me manda embora, porque pelo menos eu vou ter um dinheiro, alguma coisa para eu custear o tratamento do João, o que ele precisar, dar um conforto, alguma coisa para ele. E eles me demitiram, eles me mandaram embora, porque o INSS realmente indeferiu o meu pedido. Para o INSS eu estava apta para trabalhar, independente dos atestados, das medicações, eu estava apta para voltar a trabalhar. E não tinha como, porque nós íamos 3 vezes por semana no Boldrini, né? E o dia que ele não estava na quimioterapia, ele passava mal em casa, ele precisava de cuidado 24 horas. Então, ele saiu da escola, eu não deixava ele ter contato com outras pessoas. Passamos datas comemorativas no hospital ou em casa. Amigos se afastaram. Eu tinha medo dele ter contato com as pessoas e pegar uma gripe sequer, porque ele não tinha o organismo dele dependendo. Ele vivia com a imunidade baixa, ele não conseguiria combater uma gripe. Então, realmente foi um momento ali, um tempo que a gente ficava, era só nós mesmo, e ele realmente deixou de ser criança, de comer o que gostava, não pôde ir para natação, saiu da escola. A nossa vida era ir para o hospital e torcer para cada ida ao hospital que a gente pudesse voltar para casa e não ficar internado. Só que ele sofria muitas intercorrências, né? As intercorrências eram infecções que aconteciam durante o tratamento. Então, além de atrasar a quimioterapia, ele ficava mal, ele ficava internado e ele teve muitas intercorrências. E Caroline, você disse da sua tentativa também, falou dos seus filhos, das suas dificuldades. Você cuidava dos dois. Sim. E de você, quem cuidava? Você tinha ajuda? A minha mãe me ajudou muito. E Deus, eu não tenho dúvida disso, que
era um momento meu e Deus. Eu acho que o Senhor queria naquele momento mostrar que era a mão dele sobre mim. E algumas pessoas da família me ajudou, eu não posso também, né, deixar de falar, não vou mencionar, mas algumas pessoas da minha família ajudou. Mas é incrível como que o Senhor levantava pessoas que não me conhecia, né? Usou uma tia minha que me ajudou, fez uma campanha, a gente conseguiu bastante doação porque eu estava sem o meu trabalho. E a medicação, o Boldrini, todas as medicações eram pelo Boldrini, né? Exceto medicação para vômito, algumas outras coisas, higiene, tinha um remédio que chamava Biotene, que era bem caro. E Deus é tão maravilhoso, eu não tinha dinheiro para comprar, custava na época, há 7, 8 anos atrás, R$ 200 um litro. E o Senhor levantava pessoas que viam a história do João, né? Eu acho que não tinha um Instagram na época, mas eu divulgava no Facebook. Muitas pessoas. Foi o Senhor, ele moveu pessoas até de outros estados, de outros países. Então, era gente que vinha, olha, eu comprei esse biotene, ligava, o João Preto tá precisando de alguma coisa, e levava, ia até minha casa, pedia meu endereço. Às vezes eu estava com uma conta para pagar e eu não tinha o dinheiro. E uma pessoa me ligava e falava assim: eu estava orando e o Senhor me tocou, eu tenho tal valor, me passa a sua conta que eu vou fazer um depósito. Na época não tinha Pix, eu vou fazer um depósito na sua conta. Então era o Senhor mesmo o tempo todo ali mostrando: filha, vocês estão passando por isso, né? Mas enquanto vocês estão lutando, eu estou cuidando, eu que estou por trás, né? Cuidando. Então foi até a minha depressão. Às vezes eu não tinha tempo para ir buscar o remédio, né, na farmácia de alto custo. E aí ia passando, ia passando, ia passando. Quando eu parei, falei assim, gente, eu já estou isso depois de uns 8 meses. Eu falei, eu já estou há tanto tempo sem tomar o remédio, eu não tinha tempo para parar. Eu precisava, ele precisava de mim. Então, o João Pedro foi a minha força. Eu hoje eu tenho assim convicção que tudo isso que o Senhor permitiu, o câncer dele, foi para eu conhecer o Senhor Jesus, a maneira como ele trabalha e também para me resgatar do fundo do poço que eu me encontrava. Então, o João Pedro tinha a mim e eu tinha ele. Então, um fortalecia o outro. Caroline, nesses momentos, do hospital, quando você, às vezes, provavelmente passam cenas na sua cabeça de lembrança, do que você lembra, assim, que era característico, a rotina, o momento marcante, como é que era? Muitos momentos marcantes. É, o João Pedro, para fazer as quimioterapias, precisava furar, né? Precisava furar a veia. E eu lembro que às vezes ele ficava muito fraca. Então, às vezes furava 7, 8, 10, 12 vezes. Tentava no braço, no pé, no pescoço, na mão. E eu sempre me lembro, eu nunca falei para ele fazer isso, mas ele tinha uma intimidade com o Senhor que ele orava. Ele, antes da enfermeira chegar, ele fechava o olhinho, fazia assim com as mãozinhas e falava assim: Jesus, eu te peço por hoje só uma vez. Eu não consigo me esquecer. É algo assim que ele pedia para Jesus dar uma veia que suportasse as 8 horas de quimioterapia. Ele falava só uma veia, porque era uma tortura. Furava, e aí colocava e estourava e começava a sangrar e chamava a enfermeira. Ou quando estourava e a quimioterapia, ao invés de para veia, ia no braço, no músculo, aí inchava. Então era uma situação assim, muito difícil. Eu ver uma criança de 7 anos e muitas vezes eu só chorava quando eu não estava na frente dele. Eu esperava acontecer ali e falava, mamãe precisa ir no banheiro. E eu chorava e eu voltava sorrindo. E com certeza é uma das coisas assim que eu mais me lembro, ele orar por uma veia. E aconteceu um fato uma vez que ele estava muito, muito mal. Ele estava com mucosite severa, a imunidade dele estava muito baixa. Então deu úlceras, né? Tem a afta e a úlcera, né? Que é além da afta. Então toda a boca, a garganta, o esôfago, o estômago, tudo, todo o trato digestivo, até, né?
o ânus dele todo tinha ferida. Então, o quarto cheirava carniça, tanta ferida que ele tinha, e ele não conseguia se alimentar. E assim, eu nunca parei e falei, Deus, por que que o Senhor está permitindo isso com o meu filho? Eu não ficava questionando o Senhor isso, sabe? Mas naquele dia, ele já estava uns 6 dias sem se alimentar. E ele estava deitado e ele não falava, ele não reclamava de dor. Eu falava, filho, você tá com dor? Ele não reclamava. Filho, você tá com vontade de vomitar? Ele não falava que estava com vontade de vomitar, eu só via quando ele estava vomitando. Ele tentava o tempo todo, eu não sei, me proteger de algo. Ele tentava passar por aquilo sozinho, sem demonstrar a dor que ele estava sentindo. Inclusive, eu falava para os médicos: é normal ele não sentir dor. Eu vejo crianças gritando, crianças esperneando, tal. Claro que cada um, não estou desmerecendo, cada um tem uma forma de sofrer. Mas eu ficava preocupada. Eu falava assim: é normal ele não sentir dor? E os médicos falavam assim: ele está sentindo dor. A quimioterapia dói. Tudo dói. Os ossos dói, as articulações dói. Todos os exames que ele fazia um exame que chama líquor, que ele tomava anestesia geral e injetava um líquido, né, aqui pelas costas dele, pela espinha, que ia, banhava o cérebro e depois ele voltava da anestesia geral muito grog. E aquela dor, eu via as crianças mais velhas falando que era uma dor insuportável, as crianças saíam mancando de dor. E ele firme ali. E quando ele estava com essa mucosite, eu vi ele deitado e ele olhando para mim e o travesseiro dele, eu estava lendo a Bíblia, a hora que eu olhei, o travesseiro dele estava ensopado. Será que ele babou? Era lágrima. Ele não falava, eu só via as lágrimas escorrendo. E ele com a boquinha aberta. Naquele dia, me deu um desespero muito grande. Eu falei, Senhor, foi a primeira vez que eu falei, Senhor, por quê? Eu preferia que fosse eu que estivesse no lugar dele. Tira ele disso. Me mata, me leva, mas tira ele disso. E eu tenho certeza que é algo assim que toda mãe pensa. Eu queria estar nisso. Eu amputaria uma perna, duas pernas, um braço. Eu perderia qualquer coisa se fosse para tirar ele disso. E o Senhor sempre me confortava. Ele me dizia: eu dei o meu filho por vocês, para vocês terem salvação. Eu estou com vocês. E eu sentia o bálsamo do Senhor. E nesse dia eu orei por ele ali e fui chamar a médica para dar morfina para ele. E quando eu estava no corredor, eu ouvi os passos de Jesus comigo. Foi a primeira vez. Eu achei que fosse uma pessoa que estava vindo, eu estava andando e eu comecei a ouvir os passos, né? Falei, alguém está passando pelo corredor, aqueles corredores escuros do Boldrini, a noite já era de madrugada. Falei, alguém está vindo. Eu olhava e não tinha ninguém, eu continuei ouvindo os passos. E quando eu fechei o olho, eu senti um abraço, o Senhor mesmo me apalpando, porque eu ficava sozinha com ele no hospital. Revezava com a minha mãe ou com a avó paterna dele, mas só podia ficar um por vez, né? Eu ia sempre dormir com o Davi, ficava com o João de dia e dormia com o Davi. Então, naquele dia, eu senti mesmo o abraço do Senhor, me renovando, me confortando, e foram muitas experiências durante o tratamento. Sempre a mão do Senhor ali nos ajudando. Caroline, toda vez que uma criança tem câncer, né? Eu imagino a força que essa criança tem, porque passar por todo o tratamento, quimioterapia, você relatando como eram os exames, que eu nem sabia como funcionava, seu filho teve muita força para passar por tudo isso. E ele chegou a algum momento a dizer que estava cansado? Sim. E demorou uns 8 meses para ele me falar que estava cansado. A gente vinha de uma série de intercorrências, a gente não se programava para mais nada. Eu não podia me programar tal dia, Páscoa, Natal, Ano Novo, aniversário, qualquer data comemorativa, aniversário do Davi, as coisas que tinham na escola do Davi, que eu precisava ir. Eu não me programava, porque ele sempre tinha intercorrência. E eu lembro que a gente ia. Eu não me lembro ao certo qual que era o programa que a gente tinha feito e estava tudo indo muito bem. Eu falei, João, essa semana a gente vai fazer quimioterapia. Você vai se alimentar bem, você vai ficar em casa, vai ficar tudo bem.
Eu vou te dar alimentos que ajudam na imunidade, a gente vai poder ir. E eu lembro que eu já tinha até me desfeito da bicicleta dele, que eu morria de medo dele cair e as plaquetas dele baixas. Eu falei, não, você não anda mais de bicicleta, você não joga mais bola. E eu me arrependo disso. Eu me arrependo, mas era a forma que eu pensava dele ficar bem, ficar mais tempo comigo. Então, por muito tempo, eu pensava que eu estava protegendo. Claro que depois isso mudou. Aí a gente foi, fez a quimioterapia e ele foi para casa e ele ficou muito mal. Ele ficou muito mal, ele teve febre. Eu tentei ali fazer com que a febre cessasse, mas não teve jeito. E aí a gente foi pro Boldrini, chegou lá, a médica falou, ele vai precisar internar de novo. E aí naquilo ele só chorou. A gente já vinha de um longo processo de internação, de agulhadas, ele não estava bem. E aí foi quando ele chegou em mim, a hora que ele internou, que ele colocou lá, que colocou a sonda, aí ele falou: Mamãe, eu posso te fazer um pedido? Eu falei: Não, minto. Nós estávamos arrumando as coisas para ir para o hospital. Tava arrumando já a bolsa dele, né, que falou que ele ia internar. E ele falou: Mamãe, eu posso te fazer um pedido? Eu falei: Pode, filho. Ele falou assim: Não me leva mais para fazer as quimioterapias, então, não, mamãe. Eu sei que se eu parar de ir, eu vou morar com Jesus. E é isso que eu quero. Tá doendo demais, eu não quero mais ir para as quimioterapias. Naquele momento, ele tava. Foi um nível de cansaço que, para ele, o alívio era a morte. Ele queria que Jesus o levasse e acabasse com toda internação, toda dor, todo enjoo, todo medo, tudo que envolvia, né? Porque ele não tinha uma vida de uma criança normal. Era uma vida de dor, de sofrimento, de incertezas, de medo. Ele não dormia bem, porque toda hora, quando ele estava internado, tinha que toda hora ficar trocando medicação, as enfermeiras iam. Ele vivia com olheira, com os olhos bem fundos. Ele já tinha sofrido bullying, né, na escola, porque ele perdeu todo o cabelo, sobrancelha, cílios. Ele vivia inchadinho, ele ficou muito inchado por causa do corticoide. Então, ele realmente ele pediu para desistir. E quando ele me pediu aquilo, na hora eu achei um absurdo e eu falei, meu Deus, eu preciso orar, porque eu não. Eu achei que eu estava sendo egoísta naquele momento. Eu falei, eu preciso então parar de levar ele para fazer quimioterapia, porque se for da vontade de Deus ele ser curado e ficar aqui comigo, ele vai ficar. Se não for, o senhor vai recolher. E eu falei, vamos orar então, filho. E ele ficou internado, e quando a gente voltou, né, para passar com a médica, quem nos atendeu foi a presidente do Boldrini, que é a doutora Silvia Brandalize. E eu sempre tive desejo de ser atendido por ela, mas não era, a gente não tinha essa sorte. Mas eu entendi que Deus preparou aquele dia em específico para usar a vida dela, que ela é uma pessoa maravilhosa, enfim. E eu falei para o senhor, senhor, fala comigo. E aí ela chegou, aquele alto astral, médica maravilhosa, sentou o João no colo dela. Prazer, João, de conhecer. Você tá ótimo. Como você tá? Você tá indo bem? Como que você tá? Conta pra mim. E ele falou assim: Eu tô bem e eu já falei pra minha mãe que a gente não vai vir mais. A gente não vai mais fazer quimioterapia, né, mãe? A gente já combinou, né, mãe? E aí eu me calei, ela olhou pra mim, ela não entendeu, né, o que estava acontecendo, mas ali ela foi boca de Deus. Ali ela respondeu, porque ela disse: João, ainda que a sua mãe desista de te trazer, eu não vou desistir de tentar a cura para você, porque um dia eu vou entrar no seu casamento. E quando ela falou aquilo, eu sabia. Eu senti uma recarga de ânimo, de energia, porque eu sabia que era ser filha. Continua. Vocês já vieram até aqui, então continua, porque eu tô fazendo, eu vou curá-lo. Ele vai realizar os sonhos dele, ele vai se casar, ele vai ter filhos, vocês só precisam continuar. E ali eu fui reabastecida mesmo pelo Senhor. E foi engraçado que ela pegou e falou assim: Fala o que você quer, que eu quero te dar um presente. O que você gosta? Você anda de bicicleta?
E aí ele pegou e falou: eu andava de bicicleta, mas a minha mãe deu a minha bicicleta embora porque ela tem medo de cair e acabar me machucando. Aí ela olhou pra mim e falou: não, ele pode andar de bicicleta, deixa o menino andar de bicicleta. Eu falei: ah, mas agora eu não tenho mais. Ela falou assim: que dia que é teu retorno? E eu falei qual que era o dia do retorno dele, né? Que a gente fazia segunda, quarta e sexta. Aí ela pegou e falou assim: então tá bom, próximo dia que você vier, eu tenho uma surpresa pra você. E aí, quando a gente voltou, tava lá, embaladinha. Ela comprou uma bicicleta e deu uma bicicleta novinha pra ele. Então, era o cuidado de Deus, né? Tudo que eu tava fazendo de errado, porque a gente erra. A gente é mãe, a gente acha que a gente tá fazendo certo, que a gente tá fazendo o melhor. Igual ele sentia vontade de comer cachorro-quente, amendoim, coisas que ele gosta, presunto, e não podia. Ele não podia comer essas coisas. E aos poucos, o Senhor foi trabalhando isso em mim, sabe? E eu comecei a deixar. Ó, uma vez por mês você vai poder escolher uma coisa para você comer. E aí, um mês era um cachorro-quente, outro mês era amendoim, outro mês eu orava sobre aquele alimento, falava: ai, Senhor, não deixa acontecer nada com esse menino. E assim nós fomos passando, assim, com dúvidas, com dores, com medo, com incertezas. Quando o médico falou que ele ia precisar do transplante de medula, né, porque as células não estavam regredindo, as células estavam muito resistentes, não estava regredindo. E o Senhor colocou uma convicção no meu coração e eu cheguei no médico e eu quero enfatizar a importância da gente ter um relacionamento com o Senhor e ouvir do Senhor e ter autoridade para ministrar. Nós, mães, nós temos autoridade sobre a vida dos nossos filhos. Cristo é a nossa autoridade, nós somos autoridade na vida dos nossos filhos. E eu orei e eu ouvi o Senhor falando, ele não vai fazer transplante de medula. E quando o médico chegou e falou, seu filho vai precisar de transplante de medula, eu falei, não, meu filho não vai fazer transplante de medula. E os médicos, né, me chamavam, me achavam que eu era louca, né? Da mesma forma que aconteceu quando ele teve essa mucosite, que foi a pior intercorrência que ele teve, né? Que ele tomou morfina, só que ele tomava morfina e ele tinha reação adversa. Então começou a prejudicar o pulmão dele. Então, a única coisa que melhorava, não era nem que passava total, mas que melhorava a dor era a morfina, e eram altas doses. Só começou a criar secreção no pulmão dele. Então, ele não tinha como combater aquilo. A médica falou: vai ter que sentir a dor. Não temos o que fazer. Ou ele sente a dor, porque se a gente der mais e der uma complicação no pulmão dele, aí pode piorar tudo de vez, né? E aí eles optaram por ele continuar sentindo aquela dor e não dar a morfina. E aí já faziam quase 8 dias que ele estava sem se alimentar. E a médica falou: olha, não tem mais condição, a gente vai ter que levar ele para UTI. Ele precisa alimentar, talvez a gente precisa colocar sonda para ele se alimentar. Ele não está bem, e se ele não se alimentar, a gente vai ter que fazer isso, não tem o que fazer. E eu fui dormir com o Davi, chamei minha mãe para ficar com ele e fui para casa. E aquela foi a primeira oração de entrega que eu fiz para o Senhor, que eu entreguei o meu filho, porque já tinha passado o episódio da doutora Silva falando, né, que não ia deixar de existir, mas naquele momento eu falei: Senhor, eu acho que eu estou sendo egoísta. Talvez foi só até aqui. E tudo bem, eu já entendi, já aconteceu um milagre. Eu já estava curada da depressão. Muitas pessoas da família se reconciliaram com o Senhor. Muitas pessoas que vinham até minha casa para orar pelo João saíam fortalecidos por ver a força que ele tinha. E eu falava assim: talvez o propósito, o milagre já aconteceu e o Senhor queira o levar porque ele está sofrendo tanto. E eu não posso ser egoísta. Se o Senhor o levar, vai ficar só a minha dor. E eu fui para casa. Naquele dia o Davi estava muito agitado, parece que ele estava sentindo alguma coisa. O Davi, ele foi uma criança que passou pelo sofrimento com a gente e era uma criança de 5, 6 meses, até um ano, 2 anos. Ele vê nesse sofrimento, ele não tinha irmão, não sabia o que era brincar com o irmão. E o Davi estava muito agitado naquele dia, querendo mamar, e eu só queria ficar sozinha, porque eu estava lá em casa pensando quanto que o João estava sofrendo lá no Boldrini sem tomar morfina, e ele estava sentindo muita dor. E eu sabia que eu tinha que fazer aquela oração, eu preciso orar e preciso entregar o meu filho para o Senhor, porque quando eu entregar, o Senhor vai recolher.
E eu pensei, talvez não tenha nem tempo de eu chegar e ver ele com vida novamente, mas eu sei que um dia eu vou reencontrar ele. E eu orei, eu esperei o Davi dormir e me ajoelhei, e ali eu falei pro Senhor, eu falei, Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor entra agora naquele quarto e o Senhor cura ele e ele vai ficar bem. Mas se não é isso que o Senhor quer, se o Senhor quer levar ele, leva ele, leva ele. Porque daí assim ele não vai sofrer mais. Aí vai ficar só a minha dor, não vai mais ter a dor dele. E eu orei e eu entreguei. Eu falei, Senhor, eu entrego, leve. Eu entrego meu filho ao Senhor, ele é teu. E eu acordei, a minha mãe me ligou, eu fui pro hospital. Ela falou, Carol, você precisa correr, vem pro hospital. Fui pro hospital. Cheguei lá, tinha uns 4 médicos ali no quarto, olhando pra mim, eles falaram, olha, mãe, a gente nem sabe o que que a senhora fez, se a senhora trouxe alguma medicação de casa, se for a fé que vocês têm em algum Deus, provavelmente pode ser isso também, porque a gente não consegue explicar. O médico da manhã passou aqui, chamou outro médico, a gente refez os exames e a gente não consegue entender como da noite para o dia o seu filho não tem mais nenhuma ferida na boca. Ele não tem mais nenhuma ferida, a gente refez os exames, a imunidade dele subiu significativamente, não tem nem o que ele fazer mais aqui. A hora que ele conseguir comer, ele já pode ir para casa. E ali foi quando o João relatou a experiência que ele teve. Ele falou: não foi a minha mãe. Tinha um homem de branco no pé da minha cama e ele só tocou em mim. Foi na mesma hora que eu estava orando em casa. E os médicos não acreditam, né? Não acreditavam naquilo. Ele, homem de branco, mas como que ele é? Porque lá os médicos usam a cor azul, né? Nem branco. Não, era um homem de branco que estava no pé da minha cama. Então, o João entendeu que ele tinha recebido ali um milagre mediante a minha oração de entrega. Quando eu orei e entreguei, o Senhor fez o melhor para ele. E depois desse dia, como foram os outros dias? Eu até falei isso num outro podcast, né? Que às vezes as pessoas pensam, quando Deus tá, então vai ser tudo lindo, maravilhoso, não vai passar por nada, vai ser tudo incrível. Mas não é assim. A gente continuou passando por luta, a gente continuou passando por prova. Teve outros dias que me deu medo, teve outros dias que eu achei que não fosse acontecer, que ele não fosse se curar. A gente vive com medo, né? E ser cristão é ter fé, mas a gente também como que eu posso dizer? Nós também somos atacados por esses pensamentos, né? Meu Deus, será que vai dar certo? Porque quando você tá ali, quando você tá passando por aquele momento, quando você olha ao seu redor e as circunstâncias são totalmente contrárias, é um exame que dá errado, é ele passando mal, é tanta coisa. Então, a nossa fé, a nossa caminhada cristã é tijolinho por tijolinho, é um dia após dia, né? Tinha dia que a gente tava com aquela uau, meu Deus, vai dar certo. Tinha dias, meu Deus, o que que vai ser? E a gente vê isso na Bíblia. Quantos homens, né? Davi, que escreveu tanto salmo, mesmo que escreveu O Senhor é meu socorro, foi aquele que escreveu: Senhor, não tenho mais esperança, eu vou morrer, eu não sei o que vai acontecer comigo. Então a gente vive, né, naquela altos e baixos, né? Mas tanto nos momentos de maior convicção, certeza e fé, quanto nos momentos de medo, sempre foi a mão do Senhor. E ele sempre mostrando que ele estava ali, que ele estava conosco, que ele estava nos ajudando. E as coisas passaram, né? Ele sofreu bullying na escola. Quando ele retornou à escola, ele não tinha cabelo e ele ia de boné. E no intervalo, algumas crianças fizeram uma roda e colocaram ele na roda e jogaram o boné dele no chão. Meu, Falaram: doentinho, essa escola não é para você. Sai daqui, seu doente. Ele é. Crianças que talvez não entendiam, ou por passar alguma coisa dentro de casa, né? Porque às vezes as crianças refletem algum comportamento até dos pais, a gente não sabe, né? Criança que causa problema é uma criança que tem problema, né? E me chamaram na escola, a diretora me chamou, no momento assim, ela nem sabia como agir, ela falou, mas a gente não sabe nem o que fazer. E eu falei, que eu posso fazer? É melhor ele passar um tempo em casa. A gente vai disponibilizar uma professora para ir ensinar ele em casa. Mas ele sofreu bullying e era muito difícil.
Sempre que a gente saía, ia ao mercado, ia a algum lugar, as pessoas olhavam, né? Ele tinha cara de doente, ele tinha cara do câncer, ele não tinha cor, ele era amarelo, ele não tinha os pelos, então sempre que a gente saía, realmente era comentários, olhares diferentes, né? Mas a verdade é que ele sempre foi muito forte, graças a Deus, ele foi muito forte e superou tudo. Como é que foi, agora falando dessa superação, quando você percebeu os sinais de melhora e que estava perto da cura? O protocolo de quimioterapia são 2 anos e 6 meses, se tudo correr bem, se não tiver muita intercorrência, né? Porque tinha crianças que não completaram o protocolo. Tinha crianças que, quando a gente ia, a gente sabia que aquela criança ia no mesmo dia que a gente, ela não estava lá. Ou quando ele ficava internado, que tinha as divisões, né, por vidro, e a gente passava aí olhando, e quando a gente passava, a gente só via uma mala, uma coberta dobrada e uma mãe chorando. Alguém limpando um quarto de uma criança que partiu. E, inclusive, né, o dia que eu internei o João, no dia que a gente descobriu o internou, tinha uma mãe que estava se despedindo do seu filho que os médicos chamou para se despedir, para desligar os aparelhos. E quando eu tava entrando com o João no Boldrini, ela pegou e falou assim: é sempre assim, viu? Você vem, você luta, você faz de tudo, passam-se os anos, mas o final é o mesmo, é morte. Foi a primeira recepção que eu tive quando eu cheguei lá no Boldrini foi dessa mãe. E para cada um, o Senhor tem uma história, né? E, enfim, quando os médicos perceberam que o Pedro não ia precisar fazer a quimioterapia, foi quando os exames dele começaram a estarem ótimos, as células não voltaram, não teve reincidência, estava tudo correndo bem, ele já estava, os níveis dele já estavam ótimos, a quimioterapia vai diminuindo, né, com o tempo, nos últimos meses eram poucas as vezes, mais quimioterapia oral em casa do que intravenal, e aí foi quando a médica, a doutora Silvia também nos chamou, falou, olha, realmente, João não vai mais precisar fazer o transplante de medula, os exames dele já estão ótimos, vai ser o último protocolo agora de quimioterapia dessa última semana e depois é alta, depois é vida normal. E realmente eu não consigo com palavras mensurar a alegria que a gente sentiu, né? De saber a última quimioterapia. E é uma mistura de sentimento, né? De alegria. Não sei explicar. Até às vezes eu fecho até os olhos para tentar sentir aquela sensação que eu senti novamente da última Como é quimioterapia. que foi esse dia, quando você lembra, assim? Nossa, meu Deus, é saber que tudo valeu a pena. É olhar para trás e saber que o Deus que escreveu essa história também de dor, que permitiu tudo isso, era um ser que já sabia da nossa vitória, né? Já sabia que ele ia chegar aquele dia, e naquele dia a gente sabe, tudo valeu a pena. Toda dor, todo sofrimento, todo medo, tudo que a gente passou, tantas percas, tantas datas comemorativas, tanto até perca financeira, porque eu larguei tudo. Eu larguei tudo, eu larguei a minha vida, os meus sonhos, meus planos, larguei tudo. Porque é incrível, quando você tem uma criança com câncer, nada importa. Não importa se você tem dinheiro, se você tem carro, se você mora num condomínio de luxo, não importa. Tanto quem tem muito como quem não tem nada. Naquele momento, o que importa é só a vida, é só sair daqui com vida, a gente só quer viver. Ele falava assim para mim, mãe, eu só quero poder comer sem sentir ânsia de vômito. Eu quero poder sair, correr, sem me preocupar se eu vou cair e eu vou ter que ir para o hospital. Eu quero fazer plano de uma viagem, de um Natal, de ir para a praia e saber que eu vou poder ir, poder chegar e falar, eu quero comer tal coisa e não vomitar. Ele não, ele não tinha vontade de comer as coisas. Tinha dia que eu implorava para ele comer um chocolate. Falava, filho, pelo amor de Deus, come só um chocolate. Filho, pelo amor de Deus, come só uma batata frita. Então, naquele último dia, você sabe que é a última que acabou, você olha para trás e parece que foi tão pequeno tudo que
você passou perto daquele dia, da bênção, da vitória, da cura, do milagre. Mesmo que nós vivemos milagres diários, naquele último dia é como olhar para trás e só dizer uma coisa: valeu a pena. Valeu a pena não desistir, valeu a pena ter lutado, valeu a pena as dores, as noites de choro, de dúvida, valeu a pena eu ter perdido meu emprego, valeu a pena eu ter perdido minhas noites de sono. Eu pesava 50 quilos, a minha depressão não conseguia me alimentar. Então eu olhava para trás e falava assim, valeu a pena, tudo, cada coisa, tudo valeu a pena. E eu sabia que esse testemunho do João, porque o Senhor falava isso ao meu coração, ajudaria outras pessoas. Então, cada vez mais, eu estar aqui com você hoje, nesta noite, mostra que valeu a pena, né? E quando a gente pensa, né, tem até um salmo que fala, por que que Davi fala, por que os justos têm que sofrer tanto? E eu entendi que o sofrimento é uma poda para dar frutos. Nós somos podados, nós somos feridos, mas é para dar frutos. E a maior poda, a maior prova disso é Jesus morto na cruz, né? Através dessa poda do sacrifício de Jesus, quantos frutos, né? Quantas pessoas hoje que servem ao Senhor Jesus e hoje ele, com certeza, ele, na cruz ele já sabia que valeria a pena. Então, passar por tudo realmente valeu a pena E para Caroline, tudo que a gente vive hoje. hoje o João Pedro tá com quantos anos? 16 anos. Me conta quem é o João Pedro, como é que ele é, o que ele gosta de fazer. Olha, o João Pedro ele não teve a infância, né? Ele com 7 anos teve câncer, que a quimioterapia acabou aos 10 e ele amadureceu muito rápido, né? Ele queria ser o homem da casa, ele amadureceu assim, ele cuidava de mim, ele cuidava do irmão dele, então ele teve que amadurecer muito rápido. Então ele traz até hoje essa condição de uma pessoa muito madura para a idade dele, né? Com 16 anos ele cuida de mim, cuida do irmão dele, se preocupa. Eu falo que ele quer ser o pai do irmão dele, né? Somos só nós três, eu, João Pedro e o Davi. Então, ele é um menino que tem essa maturidade, ele tem muita intimidade com o Senhor, essa intimidade que ele já tinha com o Senhor, ele trouxe, né? Ele carrega com ele de saber, de temer o Senhor. É, sempre que ele está em dúvida de alguma coisa, ele fala: Mãe, ora por mim. Ele sabe o poder de uma oração. Nas coisas pequenas, ele fala: Mãe, ora. Ou quando ele está fazendo alguma coisa, ele fala assim: Eu vou orar. Ele, ai, mãe, misericórdia. Quando o João Pedro está me fazendo alguma coisa, eu vou orar, hein? Ele, não, mãe, misericórdia, tem medo, né? Sabe o que que é uma oração de uma mãe. Então, ele é um menino que, mesmo que sofreu tanto, ele entende. Hoje, ele achava que, por muito tempo, ele achou que o câncer era um castigo de Deus. Ele pensava dessa forma. E depois que ele viveu esse relacionamento com Deus, hoje ele mesmo falou: Mãe, eu vejo que tudo que Deus permitiu a gente passar foi para esse propósito que o Senhor tem com você e comigo. Porque o testemunho dele viralizou, já alcançou mais de 30 milhões de visualizações só no Instagram. Muitas páginas compartilharam, muitas pessoas entraram em contato com ele, comigo. A caixa de mensagens, assim, sempre apitando, 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 as pessoas mandando mensagem: João, nossa, eu me identifiquei muito com você, eu também pensei em desistir, eu vi o seu testemunho. Pessoas mandando mensagem para mim: eu também pensei em desistir, eu tive depressão, estou passando isso com meu filho. Então, ele sabe que ele carrega um bem precioso, que é a cura, que é o milagre. E ele falou para mim: eu sei que um dia isso também vai ser o meu ministério, mãe. Eu sei que um dia eu vou pregar sobre isso, né? Claro que não é o tempo ainda, ele está sendo preparado, né, pelo Senhor, há um tempo certo para todas as coisas. E então, hoje essa responsabilidade fica para mim, né? É a minha responsabilidade e é algo que o Senhor falou comigo. Um dia você vai levar esse testemunho para os quatro cantos desse mundo. E é algo que cada vez mais eu vejo isso acontecendo mesmo. As pessoas me chamam e eu conto. Nosso testemunho já alcançou vários países, vários lugares, e é uma bênção. Eu sou grata a Deus por tudo que Ele permitiu para hoje a gente estar aqui contando esse testemunho.
Caroline, muitas pessoas até que vão assistir essa entrevista talvez sejam de religiões diferentes, acreditem em uma coisa diferente, têm uma fé diferente. Eu até peço respeito para que todo mundo tenha com a fé de cada um, né? Mas eu Sim. quero até que você conte, porque é um testemunho também de uma fé. Como é que começou esse teu relacionamento com Deus? Ele já veio de berço ou foi ao tempo? Porque é um relacionamento, é uma construção também, né? Na verdade, eu conheci, como diz Jó, né? Jó, quando ele está passando aquela prova, o que que ele fala, né? No livro de Jó, diz que quando ele estava passando por toda aquela tribulação, ele diz: Antes eu conhecia Deus de ouvir falar, agora eu vejo com os meus olhos. Eu não nasci num lar cristão, né? Muito pelo contrário, eu fui uma adolescente rebelde que dei trabalho para minha mãe, né? O meu pai abandonou minha mãe grávida. Eu conheci meu pai já com 15 para 16 anos. O meu pai, ele era alcoólatra, né? Ele tinha muitas dores, muitos traumas, então ele trouxe isso para o tratamento com os filhos, né? Essa disfunção. Ele me destratava, me humilhava. Quando eu o encontrei, porque eu fui atrás dele, né, para o encontrar, e ele falou que eu nunca deveria ter aparecido, que eu deveria ter sumido. Então, eu vivi uma vida para buscar suprir essa carência do meu pai, né? Que é natural quando acontece esse abandono paterno. Hoje, depois de terapias, de psicólogo, psiquiatra, de tudo, eu consigo entender dessa forma. Mas então eu fui uma adolescente rebelde. Eu vivia em baladas, eu já usei drogas, eu passava 3, 4 dias fora de casa, minha mãe não sabia nem onde eu estava. Eu fui uma pessoa que deu muito trabalho para minha mãe. A minha mãe se converteu quando eu era jovem, eu devia ter meus 17 para 18 anos. A minha mãe se converteu, né, ao cristianismo. Então, ela orava muito por mim, e eu sei que a oração da minha mãe me poupou de muitas coisas, né, me livrou de muitas coisas, mas eu sofri e passei o que eu tinha que passar para conhecer o Senhor Jesus. Mas mesmo no fundo do poço, tudo que eu passei, o meu encontro com Deus foi no tratamento do João. Eu achava que eu sabia o que era ser. Não é sobre religião, não é sobre ser crente, sobre ser católico, não é sobre isso. É sobre ser filha de um pai. Eu demorei a entender a paternidade de Deus porque eu achava que era como a minha paternidade que eu conhecia. Era aquele Deus que me abandona, que me rejeita, que não me entende, que me deixa e que me quer longe. Então, eu só conheci a paternidade de Deus mesmo no vale, no tratamento do João, foi quando o Senhor se apresentou a mim, né? Quando eu estava ali numa situação que era só ele, era só a mão dele, não tinha outra pessoa, era só ele. Foi quando eu conheci o amor dele. Isso não é sobre religião, é sobre um pai, um criador que tem uma criatura e que chama ela para perto de si para cuidar. Eu vi e vejo o amor de Deus na dor. Eu vi o amor, a misericórdia e a bondade de Deus no auge da minha dor, nas profundezas da minha dor, que eu conheci as profundezas do amor de Deus. Foi quando eu me rendi totalmente e depois daquele dia nunca mais eu consegui me soltar das cordas de amor, que a Bíblia fala que ele nos atraiu com cordas de amor. Então são cordas que me amarram e me traz para perto dele cada vez mais. E muitas vezes ele usa assim o sofrimento, né, para recorrer a ele, porque às vezes quando tá tudo bem a gente não recorre a Deus. Então foi no sofrimento que eu conheci o amor de Deus e E me é real. converti. Não, pode continuar. Me converti, me batizei, comecei na igreja, até porque era um propósito do Senhor de levar o testemunho do João. Comecei a contar o testemunho num pequeno grupo, depois ia aumentando, depois prega numa reunião de mulheres, depois prega numa igreja, depois prega num congresso, depois um podcast que já tem milhões de visualizações, né? Agora mais um canal. Então, é tudo. Você vê que tudo o Senhor já escrito, já estava tudo definido por ele, e nós estamos aqui para fazer a vontade dele. O João também, eu não falei para ele, olha, você vai batizar, você vai aceitar Jesus. Não, ele seguiu o meu exemplo. Eu ia, ele ia comigo, é, eu orava, ele via orando e orava, e foi quando ele decidiu, inclusive no meu Instagram, tem o vídeo dele, do batismo dele, que foi o dia que ele se batizou.
que ele saiu das águas, que ele me abraçou, ele se lembrou do dia que ele pediu para morrer. Foi a primeira coisa que ele pensou. A hora que ele saiu das águas, ele sentiu tão forte o Senhor que ele me abraçou e falou: Mãe, valeu a pena. Tudo valeu a pena, né, mãe? Então, aquele batismo para ele foi o renascer dele, né? E ele sabe que ele tem essa marca, essa promessa, que ele vai levar o testemunho dele, mas nós conhecemos o amor do nosso Deus mesmo na dor. E graças a Deus por isso. E você até falou que você reconhece esse amor na dor. Eu acho que é justamente o que é literal na palavra transformador, né, que aconteceu na vida de vocês. E Caroline, eu vou pedir até, porque tem muitas mães passando por esse momento de ter o filho com câncer, e às vezes até talvez precisando de uma mensagem, perdendo as esperanças, às vezes tem fé, mas também fica naquela, como você disse, o ambiente é todo contrário, então vou pedir para você deixar uma mensagem para as mães, para os pais que estão com um filho nessa situação, e que você já teve uma experiência, um testemunho de superação, vou pedir para você deixar essa mensagem. Sim. A mensagem que eu quero deixar para cada mãe, para cada pai que passe por isso é: não desista de orar, não desista de acreditar em dias melhores. Chore, sinta a dor. Para mães que perderam seus filhos, viva o luto. Chore, sofra. Nós temos que viver o luto. Muitas vezes as pessoas pensam, tô sofrendo muito, tô vivendo o luto. Nós temos que viver o luto, temos que viver a perda, né? Nem todos que passam pelo processo da quimioterapia, alguns têm um tempo, outros têm o tempo. Para cada um, o Senhor tem um propósito. Mas independente do que seja, o Senhor está cuidando, o Senhor está fazendo. É viver um dia de cada vez. A mensagem que eu posso deixar é: viva um dia de cada vez. Agradeça a Deus pelas pequenas coisas. Eu agradeci a Deus quando o João tomava um copo d'água e não vomitava. Tudo eu entregava ao Senhor. Tudo eu pensava, por mais que aqui, que acabe aqui, tem uma eternidade, tem um Deus que está cuidando, né? Nós cremos que tem um plano após isso, então é viver na certeza que Deus está fazendo, Deus faz o melhor. É entregando os nossos filhos e saber que Deus ama mais os nossos filhos do que nós, né? Não tem nada e nem ninguém, não existe amor maior que o amor de nosso Deus pelos nossos filhos e para nós. E orar, nunca deixar de orar, se fortalecer, perseverar na oração, porque se eu fosse dar ouvido às circunstâncias, às palavras dos médicos, a tudo que os médicos falaram, olha, vai ser assim, se eu fosse ouvir a palavra de fora e não a palavra de dentro, aquela palavra que vem de dentro do Espírito Santo que fala conosco, que você possa ouvir a voz do Espírito Santo, se entregar a Ele, porque Ele tem refrigério, Ele tem cura, Ele tem alimento. Então, ouvir a voz de Deus e se fortalecer no Senhor, e não na circunstância contrária, na voz do medo, na voz da comparação, e ter fé, né? Ter fé, confiança, esperança, viver um dia de cada vez. E ame seu filho, demonstre, ame, beije, abrace. Eu sei que muitas mães aqui nunca nem passaram, nem vão passar, né? Saber que quer ter um filho com câncer, mas ame, demonstre, olhe para o seu filho, fale que ama. Ver um filho muitas vezes trancado no quarto, tentar entender, conversar, ser amiga do seu filho, né? A gente tem que olhar para o outro com um olhar de amor, de misericórdia. E hoje em dia, com essa rotina tão corrida dos pais, muitas mães solteiras, no meu caso, eu sou mãe solteira, eu crio meus filhos sozinha. Às vezes é tão corrido, você não tem tempo de parar, olhar e conversar, olhar nos olhos, conversar com seu filho, amar. Amar como se não houvesse amanhã. Essa é a verdade. Nós temos que amar uns aos outros. Caroline, muito, muito obrigada por tirar um tempinho e contar essa história. A sua fé é inspiradora, assim como a do João também. A do Davi, creio que também, porque está nessa família abençoada. Muito obrigada Amém. pelo carinho, muito obrigada. Eu queria dar um abraço em você agora, mas não só em você agora, como você de antes também, que estava ali precisando desse abraço também. Muito, muito obrigada por esse tempo. Eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar em muita gente que precisa, e muita gente que precisa, às vezes, também conhecer tudo, todas essas informações, talvez tenha algum julgamento, um olhar, diferente, vai até
ter mais informação para ser mais empático com as pessoas. Muito, muito obrigada. E eu desejo que Deus te abençoe grandemente, assim como o João, com o Davi. Cada vez mais vocês tenham conquistas, mais milagres. E muito, muito obrigada, Caroline. Eu que agradeço. Muito obrigada por essa oportunidade e parabéns por esse trabalho que você faz, né, de levar inspiração, história, porque nada melhor do que você se inspirar com alguém que passou por aquilo, né? Então você tem buscado essas pessoas, tem levado essa inspiração, você tem sido uma luz, né, na vida dessas pessoas que entram no seu canal e que veem tantas histórias inspiradoras. Então, o evangelho é isso, né? Um ajudar o outro, um apoiar o outro e estarmos aqui para inspirar as pessoas. Você Amém, também é uma inspiração. amém.